Bem-vindo de volta ao Carsportes. Hoje vamos mergulhar em uma das aeronaves mais lendárias já construídas, o Lockheed SR-71 Blackbird. Mesmo não sendo um caça, ele continua sendo um dos jatos mais avançados e misteriosos da história da aviação. Nesta análise de 2026, vamos explorar tudo, desde seu desempenho inacreditável até como ele se compara às tecnologias modernas de reconhecimento e vigilância, incluindo os avanços do Brasil em mísseis e defesa aérea. Então se acomode, porque estamos prestes a voar a Mach 3 na história do Blackbird. O Lockheed SR-71 Blackbird nasceu da necessidade da Guerra Fria por velocidade e discrição. Projetado pelos gênios da divisão Skunk Works da Lockheed, liderados pelo lendário engenheiro Clarence Kelly Johnson, o SR-71 foi criado para voar mais alto e mais rápido do que qualquer míssil ou interceptador inimigo. Seu propósito não era lutar, mas espionar, coletar informações vitais em territórios hostis. Seu primeiro voo aconteceu em 1964, e mesmo 6 décadas depois, ele ainda parece uma nave do futuro. Sob sua pele preta de titânio se esconde uma das mais avançadas engenharias já realizadas. O formato do SR-71 foi projetado para reduzir sua assinatura no radar, tornando-o uma das primeiras aeronaves stealth da história. A fuselagem se expandia durante o voo devido ao calor extremo gerado pela fricção do ar a mais de 3.000 km por hora. Nessas velocidades, a superfície externa atingia temperaturas acima de 500 graus Celsius, forçando os engenheiros a usar ligas especiais de titânio e materiais de alta resistência térmica, décadas à frente do seu tempo. Até a pintura era especial, um composto preto de ferrite, que dissipava calor e absorvia ondas de radar, dando origem ao nome, Blackbird. No coração dessa máquina estavam 2 motores Pratt & Whitney J58, colossais e em parte ainda classificados até hoje. Cada um produzia mais de 32.000 libras de empuxo com pós-combustão. O J58 não era apenas um turbojato, era um híbrido entre turbojato e ramjet. Em baixas velocidades, funcionava como um motor comum, mas, ao ultrapassar Mach 2, o ar passava diretamente para o pós-combustor, transformando-o num verdadeiro ramjet. Isso permitia que o SR-71 mantivesse velocidades acima de Mach 3 por longos períodos, algo que nenhuma outra aeronave operacional conseguiu repetir. Em termos de desempenho, o SR-71 quebrou todas as regras. Sua velocidade máxima ultrapassava Mach 3,3, cerca de 3.540 km por hora, e ele podia voar acima de 26.000 metros de altitude, mais alto do que qualquer míssil da época podia alcançar. Os pilotos diziam que, quando o radar inimigo travava no avião, bastava empurrar as manetes para frente e acelerar para fora do problema. O SR-71 não tinha armas, sua defesa era pura velocidade e altitude. Em toda a sua história operacional, nenhum Blackbird foi abatido, apesar de centenas de tentativas. Vendo o SR-71 sob a ótica de 2026, ele se torna ainda mais impressionante. O mundo hoje é dominado por satélites, drones e redes de radar ultramodernas, e ainda assim, as capacidades do Blackbird continuam assombrosas. Mesmo com toda a tecnologia atual, poucas aeronaves conseguem cobrir tanto território em tão pouco tempo. Durante suas missões, o SR-71 podia fotografar uma área do tamanho de Portugal em apenas 1 hora, uma eficiência inacreditável, mesmo comparada a UAVs modernos como o RQ-4 Global Hawk. Os equipamentos a bordo também eram altamente avançados. O SR-71 carregava câmeras ópticas e sensores de radar capazes de registrar imagens a partir de 26.000 metros com precisão impressionante. Algumas câmeras conseguiam identificar placas de veículos do alto. Além disso, o avião tinha sistemas eletrônicos que detectavam radares inimigos, comunicações e até lançamentos de mísseis. Tudo era gravado em filme e analisado após o pouso, tecnologia de ponta nos anos 1960. Falando em custos, operar o SR-71 era algo caríssimo.
Em valores de 2026, cada unidade custaria cerca de 1,3 bilhão de dólares, e cada hora de voo podia ultrapassar 200 mil dólares. Esse foi um dos motivos pelos quais os EUA aposentaram a aeronave nos anos 1990. Mesmo hoje, seria caríssimo reproduzir sua performance. O Blackbird foi fruto de uma era em que o limite tecnológico era mais importante que o orçamento. Agora, vamos conectar isso com o cenário atual do Brasil em 2026, que vem crescendo fortemente na área aeroespacial e de mísseis. Empresas como a Avibras e a Embraer Defesa e Segurança têm desenvolvido sistemas modernos que combinam defesa aérea, integração via satélite e guerra eletrônica. O míssil MTC-300 Matador, por exemplo, representa um salto na capacidade de ataque de precisão de longo alcance, com alcance de até 300 km e navegação avançada. Embora opere em um domínio diferente do Senhor 71, ambos compartilham um objetivo comum: garantir informação e superioridade estratégica. Imagine se o Brasil combinasse aeronaves de vigilância e satélites de reconhecimento com mísseis como o Matador, seria criado um ecossistema de defesa integrado, semelhante ao papel que o SR-71 desempenhava para os EUA durante a Guerra Fria. De certa forma, o legado do Blackbird continua vivo, não como avião, mas como inspiração para nações que buscam autonomia tecnológica e inteligência aeroespacial. A comparação de custos e tecnologias também é fascinante. Enquanto o SR-71 custava bilhões, os sistemas brasileiros são focados em inovação acessível. A Embraer tem mostrado isso com o KC-390 Millennium, uma aeronave multifuncional capaz de reabastecimento, transporte e até vigilância. Ela representa o que as forças modernas exigem: versatilidade e eficiência, algo que o SR-71 inspirou indiretamente. As experiências dos pilotos do Blackbird são lendárias. Eles usavam trajes pressurizados semelhantes aos de astronautas e enfrentavam temperaturas de até 60 graus Celsius dentro do cockpit, enquanto o exterior brilhava em laranja por causa do calor. O voo era uma dança de precisão, qualquer erro a Mach 3 podia ser fatal. Mas para quem voava o Senhor 71, era um símbolo de liberdade e domínio tecnológico. O avião espião supremo, intocável e invisível. Entre 1966 e 1998, o Blackbird realizou centenas de missões pelo mundo, do Vietnã à Coreia, do Oriente Médio à Líbia. Ele deu aos EUA uma vantagem estratégica sem precedentes. Hoje, em um mundo dominado por inteligência artificial, satélites e drones, o SR-71 é um lembrete de que o impossível já foi alcançado com pura engenhosidade humana. Ele é um monumento à criatividade e à coragem. Nos últimos anos, surgiram rumores sobre seu sucessor, o Senhor 72, conhecido como filho do Blackbird. Segundo informações, ele estaria sendo desenvolvido como uma aeronave hipersônica não tripulada, capaz de atingir Mach 6. Se isso se confirmar, será o próximo capítulo da velocidade extrema. E em 2026, com países como Rússia, China e o próprio Brasil investindo em mísseis hipersônicos, o legado do SR-71 volta a ser mais relevante do que nunca. Se compararmos o desempenho do SR-71 com os mísseis brasileiros de 2026, encontramos um ponto comum: a busca pela velocidade e precisão. O MTC-300 e os novos projetos da Avibras ainda operam em velocidades subsônicas ou transônicas, mas o futuro pode trazer sistemas movidos por ramjetes ou scramjetes, capazes de ultrapassar Mach 5. Isso colocaria o Brasil entre as potências com capacidade hipersônica, mudando o equilíbrio estratégico na América do Sul. Quanto ao preço, os mísseis brasileiros são extremamente eficientes. Um MTC-300 custa cerca de US$ 1 milhão, enquanto um míssil hipersônico pode chegar a $20 menos 30 milhões. Ainda assim, é uma fração do custo do Blackbird. A diferença está na filosofia. Enquanto o SR-71 representava a supremacia pela velocidade, o Brasil foca em supremacia pela precisão e inovação acessível. Dois caminhos diferentes, mas igualmente patrióticos.
Outro ponto fascinante é o impacto dos materiais do SR-71 na tecnologia atual. As técnicas de usinagem de titânio e estudos térmicos criados pela Lockheed nos anos 1960 abriram caminho para ligas e estruturas usadas hoje em foguetes, satélites e mísseis. A Embraer e a indústria aeroespacial brasileira, por meio de parcerias internacionais, se beneficiam diretamente desse legado silencioso. No fim das contas, o SR-71 Blackbird não é apenas uma máquina, é uma mensagem. Ele mostrou ao mundo que nenhum limite é inalcançável. Mostrou que a determinação humana e a vontade de inovar podem criar o impossível. Seu design elegante, seus motores ensurdecedores e sua altitude incomparável o transformaram em um ícone eterno da aviação. Mesmo hoje, ao visitar um museu que abriga um Blackbird, é impossível não sentir a energia de algo que voou mais alto, mais rápido e mais longe do que qualquer outro. E em 2026, o Brasil segue essa mesma mensagem. Com investimentos em mísseis, tecnologia espacial e defesa, o país mostra que inovação não pertence apenas às superpotências. O legado do Blackbird vive como inspiração, um lembrete de que a coragem e a engenharia podem transformar o futuro de uma nação. No fim, é isso que torna a aviação tão incrível. Cada geração constrói sobre a anterior. O SR-71 pode não voar mais, mas seu espírito vive em cada jato, cada satélite e cada míssil moderno que busca ultrapassar os limites. Os avanços do Brasil em 2026 provam que o futuro da aviação não é exclusivo, ele pertence a quem ousa sonhar. E assim encerramos mais uma análise aqui no Carsportes. O Lockheed SR-71 Blackbird foi mais do que um avião, foi uma visão do futuro. E, de certa forma, esse futuro é agora. Seja em jatos hipersônicos, mísseis avançados ou sistemas de vigilância de última geração, o mundo ainda persegue o mesmo sonho que o Blackbird iniciou. Obrigado por assistir ao Carsportes, onde velocidade, potência e tecnologia se encontram. Não se esqueça de curtir, se inscrever e comentar qual aeronave ou tecnologia você quer ver no próximo vídeo. Até a próxima, e mantenha os olhos no céu, porque o espírito do Blackbird ainda voa acima de todos nós.